Olá! Que bom que você está aqui para mais um momento devocional da Igreja Presbiteriana do Brasil em Castanheira. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante, acerca de ser exemplo na dificuldade. Que as dificuldades fazem parte da nossa vida, isso é algo que não tem como negar, por mais que a gente não goste dessa ideia, acerca de dificuldades, dores, sofrimentos, isso faz parte da nossa vida. Mas apesar disso fazer parte da nossa vida, da gente ter que enfrentar problemas, a questão é, será que nós estamos preparados? Como que a gente reage quando as coisas ficam difíceis? Qual é o que a gente expressa para nós e para aqueles que estão ao nosso redor? E é maravilhoso quando a gente olha para a palavra de Deus, porque a Bíblia ela traz vários exemplos de como a gente deve agir em situações assim, em momentos de dificuldade. E tem um homem na Bíblia que, para mim, ele é um grande exemplo de como a gente enfrentar as lutas, que é o apóstolo Paulo. E uma das passagens que conta, de um dos momentos difíceis que Paulo enfrentou é lá em Atos, capítulo de número 27. Atos, capítulo 27, narra parte da viagem de Paulo até Roma para se apresentar ali até César. E um detalhe importante é que Paulo ele estava viajando como um prisioneiro pelo fato dele ser um pregador do evangelho, pregador da palavra de Deus. E essa viagem em questão foi uma viagem muito difícil, A navegação foi muito difícil e, inclusive, ela terminou em um naufrágio, Apesar de que todos se salvaram, ninguém morreu, Deus disse que ninguém ia se perder. Mas no início da viagem, Paulo alertou ali o centurião, demais pessoas que estavam ali. Ele disse, olha, essa viagem vai ser muito difícil, a gente precisa pegar outro caminho, a gente precisa ir por outra região. Mas ele não foi atendido. O pedido dele não foi ouvido. Deus havia falado com ele, havia alertado ele, e ele falou isso para as pessoas, mas as pessoas não deram ouvido. E quando as coisas ficaram difíceis, de fato, na viagem, Paulo ele poderia ter olhado para as pessoas e falado, olha, bem feito, bem que eu avisei. Ele poderia ter jogado isso na cara das pessoas, mas ele não fez. A atitude dele foi a que está registrada lá no verso de número 25 do Atos, capítulo 27. O texto diz, portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. A reflexão que fica para cada um de nós é que quando as coisas estiverem difíceis, em vez de a gente ficar jogando na cara das pessoas, dizendo que a gente avisou, dizendo que a culpa é delas, a gente precisa apresentar uma postura de exemplo em confiança em Deus, demonstrando que de fato Deus está no controle, que se as coisas deram errado ali naquela situação, seja porque as pessoas não nos ouviram, o alerta a partir da palavra de Deus, de que a partir dali, se elas confiarem, se elas dependerem do Senhor, que elas vão conseguir chegar lá no final, no porto, vão conseguir desembarcar em segurança, apesar de todos os problemas que acontecem no percurso. Então, eu convido você a ser esse exemplo, esse exemplo de vida, de que a demonstração de que nada pode nos abalar quando nós estamos com o Senhor. De que mesmo na tempestade, mesmo quando o nosso navio, mesmo quando o barco da nossa vida está a ponto de despedaçar, a gente pode dizer como Paulo, olha, tem de bom ânimo minha família, tem de bom ânimo meus amigos, tem de bom ânimo igreja, que assim como Deus disse, assim como Ele diz na sua palavra, vai se cumprir. E o que a gente precisa é confiar. Eu quero orar com você, se você puder fechar os seus olhos, mesmo onde você está, nós vamos nos colocar diante do Senhor. Pai querido, a Deus obrigado, porque a partir dessa história, do exemplo de vida de Paulo, nós podemos entender que precisamos sermos exemplos quando as coisas estão difíceis também. Ó Deus, demonstrando que de fato, quando nós estamos com o Senhor traz essa paz, essa segurança de que o Senhor está no controle, dirigindo o barco da nossa vida. Ó Deus, e por isso a gente pode descansar tranquilo. Não significa que a viagem não será, de um certo modo,
dolorosa, não será de um certo modo uma grande provação, mas o Senhor vai fazer com que a gente chegue lá no final, com que a gente chegue vivo, em segurança. Por isso, ajude-nos a confiar nesse cuidado do Senhor, dando esse exemplo para as pessoas de que o Senhor está no controle de tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém.